Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um vídeo no canal do Cara dos Esportes. Vocês gostaram do vídeo do top 10 dos últimos 10 campeões da NBA, então vou fazer mais uma lista porque eu adoro fazer rankings, adoro fazer top 10. Top 10 jogadores na NBA atualmente, e a motivação, a inspiração para fazer esse ranking é por causa desse senhor, Jalen Brunson. O que ele fez nos playoffs da NBA foi um negócio de outro mundo. E é um cara que subiu muito nos rankings, mas o quanto ele subiu? Ele é um cara que nunca foi primeiro time ao NBA, mas carregou um time ao título, né? Carregou não, porque os Knicks têm um grande time. Mas ele é a motivação. Eu venho tendo muitas conversas sobre o Jalen Brunson, né? Onde que ele fica no ranking dos maiores jogadores da NBA. Então eu vou começar revelando a colocação do Jalen Brunson nesse ranking. Eu tenho ele na 7ª colocação. Tenho ele na 7ª colocação, e aí a gente vai preenchendo aqui esse top 10 até o fim. Mas hoje eu tenho ele na 7ª colocação. Acho que vale a gente ir revelando até lá, porque tem uma discussão principalmente com um jogador que eu fiquei muito em dúvida entre colocar ele ou esse outro jogador na frente. Vamos começar pela 10ª colocação. Eu tenho o Kevin Durant. Kevin Durant do Houston Rockets. Eu fiquei muito em dúvida entre ele e o Kawhi Leonard, porque o Kawhi jogou num nível absurdo, no geral teve uma temporada melhor do que a do Kevin Durant, só que o Kevin Durant, ele é mais confiável, eu confio mais no Kevin Durant saudável para a próxima temporada do que o Kawhi Leonard, e o Kawhi Leonard pode ser suspenso a qualquer momento, então ele pode ser suspenso por conta daquele escândalo de ter recebido dinheiro por fora da folha salarial do dono dos Clippers e tudo mais, então eu acabei optando pelo Kevin Durant. Na 9ª colocação, eu tenho o Stephen Curry. O Stephen Curry, nesse estágio da carreira, aos 37 anos, 37 ou 38? Agora eu tô em dúvida. Stephen Curry, idade. Ele tem 38 anos, fez em março agora. Nessa altura da carreira dele, ele não consegue ser ápice Stephen Curry por 75 jogos numa temporada. Mas quando ele entra em quadra, ele jogou 44 jogos, se eu não me engano, na última temporada, 41 jogos. Quando ele tá em quadra, ele ainda é ápice Stephen Curry, ainda é a melhor versão dele. É que ele não consegue fazer isso sempre. Mas se ele conseguisse fazer isso sempre, ele tava ali ainda na discussão como o melhor jogador da NBA. Nesse estágio da carreira, eu coloco ele na 9ª colocação. Lembrando que isso aqui é a minha opinião pessoal. Você pode e deve discordar aí. Manda seu comentário no vídeo, que eu vou tentar responder todo mundo que comentar. Se não me xingarem, eu respondo. Se me xingarem, eu não respondo. Na 8ª colocação, eu tenho Cade Cunningham, do Detroit Pistons. Ele que foi um dos finalistas para MVP. Finalista não, ele foi top 5 para MVP. Finalistas foram o Embiid, Shea e o Jokic. Ele foi primeiro time ao NBA. Fez uma série contra o Orlando Magic espetacular. Ele é um armador, mas ele consegue se impor fisicamente de uma forma incrível. Ele precisa cortar o número de turnovers dele, é um número alto de turnovers, mas também é por conta de um jogador que tem a bola o tempo todo, né? Um jogador que tem a bola na mão, como ele é um dos jogadores que mais tem a bola na mão na NBA, vai ter um número mais alto de turnover. O arremesso de 3 dele tá indo numa trajetória muito boa. Ele tem vários truques para chegar na cesta, ele consegue pontuar muito bem de várias formas, e é um grande defensor também, né? Então isso conta muito para essa lista. Então eu tenho Cade Cunningham na 8ª colocação. Na frente do Jalen Brunson, eu tenho Anthony Edwards. Anthony Edwards é o meu 6º colocado. Eu fiquei muito em dúvida entre Anthony Edwards e Jalen Brunson, e eu vou te explicar por que eu tenho Anthony Edwards na frente. Eu conversei com alguns amigos meus também que todos colocaram Anthony Edwards na frente. Eu acho que o Anthony Edwards ainda tem vários pontos a amadurecer como jogador, mas ele fisicamente ele é capaz de fazer coisas que o Jalen Brunson não consegue. Ele é muito maior, muito mais forte. Muito mais forte talvez não, porque o Jalen Brunson é bem forte, né? Mas mais veloz, tem mais explosão. Ele é um cara que a parte física dele ofusca o quanto ele evoluiu tecnicamente. Ele é um dos maiores arremessadores de volume de 3 da NBA. Ele arremessa muito bem. Ele, tem alguns dos melhores posters na NBA. Tem arremesso de meia distância, tem tudo.
Eu acho que jogador por jogador, eu acho que o Anthony Edwards tá na frente do Jalen Brunson. Sei que é difícil falar isso do Jalen Brunson, que acabou de ser campeão. O Jalen Brunson, ele talvez seja o melhor closer na NBA, aquele maior fechador de jogos. É um cara que tem um arsenal de arremessos incrível. Mas no basquete o tamanho ainda importa bastante. Eu acho que fisicamente o Anthony Edwards tem coisas que ele consegue fazer em quadra que o Jalen Brunson não consegue. Claro que o Jalen Brunson é mais velho, o Anthony Edwards ainda é mais jovem. Eu acho que a gente não viu ainda a melhor versão do Anthony Edwards. Acho que ele ainda tem muito a crescer ainda. Então, por isso que eu coloco o Ant na frente do Jalen Brunson. E se você discorda, deixa aí nos comentários. Vamos pra quinta colocação agora. Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo do Milwaukee Bucks, por enquanto. Talvez você esteja assistindo esse vídeo. Ele já foi pro Boston Celtics, pro Miami Heat, pro Minnesota Timberwolves. Sei lá qual time que ele vai, né? A gente vai cobrir bastante aqui no canal. Mas eu tenho o Giannis na quinta colocação. O Giannis, ele tem um dos números mais impressionantes da história da NBA, que ele foi top 7 MVP entre 2017 e 2025. Esse ano ele não foi. 8 anos consecutivos como pelo menos um dos 7 melhores jogadores da NBA. Isso é um absurdo, ele ganhou 2 MVPs. Ele tem se machucado mais, é verdade, mas ele... Quando ele tá em quadra, ele ainda é o Giannis dominante nos dois lados da quadra. Esse time do Milwaukee Bucks se deteriorou de uma forma absurda nos últimos 2, 3 anos. Principalmente no último ano, né? Mas já vem de uns 3, 4 anos. Muito curioso pra ver nesse novo time dele, né? Ele que vai ser trocado, ver como é que vai ser. Espero que ele encontre uma situação melhor. Eu acho que ele tem tudo pra continuar sendo um dos melhores jogadores da NBA. Acho que... as questões de não chegar aos playoffs... Tudo bem que ele se machucou alguns anos que os Bucks chegaram nos playoffs, mas eu acho que tem muito mais a ver com a falta de qualidade do time do Milwaukee Bucks do que problemas individuais do Giannis. Quarta colocação, Luka Doncic. Ele tá sob muita pressão agora, né? Porque o ex-companheiro de equipe dele, cara do mesmo draft, acabou de ser campeão, carregando o time e tudo mais, e o Luka... não conseguiu ainda, né? Não conseguiu MVP e tem sempre uma questão. A produção ofensiva do Luka é inquestionável. Se você pega só o ataque, só o que ele faz no ataque, é ele e Jokic número 1 e brigando ali. Ele perdeu uma final da NBA, é verdade, mas é um time que não tinha por que chegar na final da NBA. Chegou na final da NBA porque o Luka é um gênio ofensivo, ele precisa melhorar fisicamente, que é aquilo que a gente discute há anos, e ele precisa ser um defensor melhor. Mas eu acho que agora a situação dele nos Lakers vai se estabilizar um pouco mais. E eu sei que não é um momento que o Luka é muito popular, mas o que ele é capaz de fazer em quadra ainda é muito absurdo. Por isso que eu coloco o Luka na quarta colocação. Na terceira colocação, um pouco de dor no coração, pra ser bem sincero, Nikola Jokic. Nikola Jokic, terceiro colocado. A minha questão sobre o Jokic, ele ainda é ele um A, Luka um B, ou vice-versa, como melhor jogador ofensivo na NBA. Ninguém eleva os companheiros de equipe de nível como o Jokic faz. É só ver o que os jogadores dos Nuggets fazem quando eles saem do Denver Nuggets, né? Sei que o Michael Porter Jr. teve bons números no Brooklyn Nets, né? Mas é tudo caloria vazia. Só que eu acho que o Jokic foi um pouco parte do problema do Denver Nuggets, que era a defesa. Defesa não foi boa o suficiente e ele é parte do problema. Então eu tinha um pouquinho de pontos. Porque quando o Denver Nuggets foi campeão, a defesa foi boa o suficiente. Nesse último ano, que o penúltimo ano o time não tinha talento pra isso, mas no último ano a defesa não foi boa o suficiente e o Jokic é parte do problema. Tem muitas estatísticas avançadas que dizem, não, na verdade ele é um bom defensor, não sei o que. Eu não compro muito isso. Eu acho que ele é um defensor ok quando o time tá bem estruturado. Ele não protege o aro, que é algo importante pro um pivô. Ele pula ele pula bem linha de passe, ele tem mãos ativas, ele é um bom reboteiro. Eu acho que ele é um defensor ok. Mas eu achei, nessa última temporada, eu achei que ele foi parte do problema. Segunda colocação, e aqui a gente tem um ponto importante a discutir. Victor Wembanyama.
Se você escuta o podcast Cara dos Esportes ou você assiste aos meus vídeos regularmente, você vai lembrar de eu falar que o Wembanyama se tornou o melhor jogador da NBA superando o Shai. Foi bom que eu tive esses dias pra pensar e eu mudei de ideia. Eu tenho o Shai Gilgeous-Alexander ainda como o melhor jogador da NBA e... Gabriel, você fica mudando de ideia e tal. Eu sempre vou me reservar o direito de mudar de ideia. Eu nunca... Você que tá começando a acompanhar meu trabalho agora, eu nunca vou ser um cara que vai morrer abraçado com uma opinião, mesmo quando tenha muitas evidências ao contrário, ou às vezes vou admitir que eu tava errado, né? E nesse caso, eu acho que eu coroei muito rápido o Wembanyama como o melhor jogador da NBA depois daquele jogo 1 contra o Oklahoma City Thunder. E faltam algumas coisas ainda, né? Eu acho que ele vai ser. Eu acho que minuto por minuto a média dele, o impacto dele é o maior na NBA, pelo que ele faz na defesa também. Mas ele tem um espaço para crescer grande ainda ofensivamente e fisicamente. Eu achei que em vários momentos na final da NBA ele pareceu pregado, né? E de repente se o Thunder vence aquele jogo 7, eu estaria ainda com o Victor Wembanyama na posição número 1, né? Mas eu acho que faltou um amadurecimento ainda. E, porra, é um jogador de 22 anos, ele vai amadurecer. Falta um pouco ainda pro Wembanyama. E eu acho que o Shai já tá lá. E o Shai tá lá há algum tempo. E foi pro jogo 7, os dois. Eu sei que o Wembanyama derrotou o Shai. Mas o Shai com um time com várias lesões, e o Shai quase conseguiu levar o time lá, fez tudo que era necessário ali no jogo 7, faltou ali contribuição de outros lugares, mas eu acho que o Wembanyama, ele nessa final da NBA, mostrou que ainda tem alguns pontos que ele pode evoluir, e que o Shai ainda é, no geral, um jogador melhor que ele, um cara mais confiável em termos de... Ele não vai chegar pregado no final de uma partida, ele vai saber se dosar melhor, ele tem uma condição física melhor, até porque ele é um armador, né? O Wembanyama é um pivô, você não espera que um pivô vai ter capacidade física pra jogar 42, 44 minutos por jogo nos playoffs, mas é aquilo de saber se dosar, né? De saber ali o momento que você pode descansar um pouco, se poupar um pouco. Caras como o Shai já sabem isso, o Wemby, primeiro playoffs dele, então eu fui um pouco... Eu me antecipei. Acho que o Wembanyama vai chegar lá muito em breve, mas eu ainda tenho o Shai. Menções honrosas, eu tenho o Jason Tatum. Vou precisar de uma off-season inteira dele saudável, voltando. Ele voltou muito bem da lesão gravíssima, bem antes do esperado, e uma vez que ele tem essa temporada inteira, ele com certeza volta para esse top 10, é um dos melhores jogadores da NBA, sem dúvida. Devin Booker, eu acho um jogador bem subestimado, um cara que tá ali no 13º, 14º, provavelmente ali, batendo na porta, acho que é um grande jogador. LeBron James, né? LeBron James ainda é um grande jogador, mas não ainda nível top 10, né? Mas só o fato dele ser uma menção honrosa nesse estágio da carreira já diz tudo que a gente precisa saber. Se inscreve no canal, deixa like, deixa comentário. Um grande abraço a todos. Tchau.